Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos regressados de férias e centramos atenções no Reino Unido, que por estes dias chora a perda da sua rainha Isabel II. Após 70 anos de reinado, a chefe de Estado morreu no dia 8 de setembro em Balmoral, a sua residência preferida na Escócia. Aliás, enquanto gravamos, estão a decorrer na Escócia várias cerimónias de homenagem com um cortejo fúnebre que só chegará a Londres na terça-feira. Vamos falar não tanto da pessoa que desaparece, Isabel II, mas sim do país que deixa e dos desafios que para o futuro se perfilam. Para tal, tenho comigo, embora à distância, a Francisca Ferreira Marques, jornalista que escreve para o Expresso a partir de Londres e que tem acompanhado o furor e a emoção que passa pela capital britânica nestes dias. Ao meu lado, a Ana França, também jornalista da nossa secção, que, tal como eu, acompanha os assuntos do Reino Unido, além de já ter sido correspondente do Expresso em Londres. Olá, Ana. Olá. Eu estou a conduzir a conversa, sou o Pedro Cordeiro, editor desta secção. O episódio do podcast tem a edição técnica do João Luís Amorim. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos desde já arrancar para um testemunho da Francisca sobre qual é o ambiente que se vive neste momento em Londres, com a emoção pela morte de uma soberana que deixa marcas. Olha, Pedro, eu acho que o ambiente tem mudado muito desde quinta-feira, quando soube que a rainha morreu. Eu cheguei ao Palácio de Buckingham mais ou menos 30 segundos antes de recebermos todos uma notificação no telemóvel a dizer que a rainha tinha morrido. Foi tempo de olhar para cima e ver a bandeira começar a descer, e nessa altura o ambiente era muito tranquilo. Eu acho que nunca mais vi o Palácio de Buckingham tranquilo desde aí. Tem estado sempre muita gente a dirigir-se a essa zona, apesar de nesta altura praticamente nada se passar lá, mas tem sido assim uma crescente de emoções e de pessoas. No dia a seguir, sexta-feira, eu acho que viveu-se o ambiente quase das primeiras horas de quando morre alguém da nossa família, não é? Que era muitos britânicos. De manhã, eu estive em Buckingham logo de manhã. Havia muitas pessoas sozinhas que tinham ido lá antes do trabalho para prestar homenagem, que parecia que estavam quase sozinhas no meio do palácio, mas ao final do dia já eram muitas famílias, muitos britânicos que falavam de como a rainha era quase uma instituição dentro da instituição da monarquia, muito emocionadas, muitas gerações juntas a prestar homenagem à rainha. E este fim de semana foi já a azáfama de várias pessoas de todo o país a correrem a Londres, também pessoas de outros países a mostrar aqui o caráter também global da rainha que reinou durante 70 anos e que marcou não só o Reino Unido, mas também o mundo. E eu acho que as pessoas, muitas delas, ficam muito emocionadas e dizem muitas vezes que, apesar de obviamente não serem surpreendidas por uma pessoa de 96 anos morrer, quase que se habituaram a viver com a rainha sempre lá e, portanto, de certa maneira dizem-se surpreendidos por terem agora um rei, finalmente um novo hino. Eu acho que têm sido tempos de muita emoção. As pessoas parece quase que fazem uma retrospectiva da própria vida agora com a morte da rainha. É, portanto, um período de balanço, como é normal quando se encerra uma era, e não há dúvida de que a morte de Isabel II parece encerrar uma era, embora, na verdade, os 70 anos deste reinado tenham incluído várias eras. Se nós pensarmos que Isabel II sobe ao trono em 1952, portanto, ainda num ambiente completamente pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, com Winston Churchill como Primeiro-Ministro, naquilo que foi a sua segunda vez como Primeiro-Ministro depois de passagem pela oposição, um Reino Unido que ainda era a sede de um vasto império. Ela já não foi
chamada Imperatriz da Índia, mas o pai dela ainda teve esse título. E portanto, estas várias eras que podemos olhar desde esse período imperial e colonial até depois a importância da inovação social e de costumes, a revolução dos costumes, de que Londres foi também palco nos anos 60 e 70, até depois ao período da queda do Muro de Berlim, com Thatcher em Londres e Reagan em Washington, e com Gorbachev em Moscou, que aliás também simbolicamente também nos deixou há dias. Bom, agora olhando para a frente, que era esta e o que é que o Reino Unido vê quando se olha ao espelho ou quando olha pela janela, Ana? O Reino Unido, acho eu, para já é preciso saber se vai continuar unido, não é? Nos próximos, ou com a integridade territorial que conhecemos, e o Reino Unido como conhecemos, com as partes todas que hoje o constituem, porque o que se tem, apesar de termos esta ideia, e é normal que tenhamos, que é o fim de uma era e que há uma renovação, na verdade, na política os temas continuam os mesmos, não é? Que é as pontas soltas do Brexit, parece que não há forma de finalmente acabar o assunto, de finalizar, de pôr um ponto final, na verdade, num assunto que não vem de 2016. O problema com a Europa é um problema que obviamente já fez cair vários meios unidos conservadores, e não parece que vá acabar que vá ter um ponto final com a Liz Truss, porque neste momento as relações com a União Europeia não estão melhores. Há 7 casos judiciais. A União Europeia abriu os chamados infringement procedures contra os processos abertos, que são judiciais, não é? Contra o Reino Unido, precisamente porque o Reino Unido não está a implantar como deveria o protocolo da Irlanda do Norte, que foi acordado com Bruxelas precisamente para manter a Irlanda do Norte dentro do mercado único, porque a Irlanda do Norte faz fronteira com um país da União Europeia, que é a República da Irlanda. Aliás, falando na união do Reino Unido, no fundo, eu recordo em 2011 uma visita de Isabel II à Irlanda do Norte e à Irlanda, que foi considerada histórica precisamente pelo que teve de reconciliação, no sentido, por exemplo, em que se viu Isabel II apertar a mão a Martin McGuinness, que era na altura vice-primeiro-ministro, claro, da Irlanda do Norte, e que tinha sido conhecidíssimo, tinha sido um membro do IRA, claro. E que tinha estado, o IRA esse, que esteve envolvido, entre outros assassínios, do Lord Mountbatten, no tio do marido de Isabel II. Portanto, havia ali até um lado pessoal. E isso foi visto como, na altura, foi um gesto. Toda essa visita teve um tom de reconciliação e de unidade que hoje parece ameaçada. E também na Escócia, curiosamente, na Escócia, onde Isabel II vem a morrer. Sim, porque acho que não foi. Há quem defenda que não foi exatamente um acaso, não é? Que ela. Há quem admita isto. Nunca se vai saber, mas que poderia estar-se a sentir já bastante fraca e optou por não. Embora fosse o período normal que ela passava que ela todos os anos na Escócia, há quem faça essa leitura. Mas ela já tinha dito, apesar de nunca dizer diretamente, que na altura do referendo ela estava inclinada, obviamente, para a unidade do Reino Unido. Isso sabia-se, não é? É verdade, ela obviamente nunca o disse, nem poderia, porque não se pode meter na política, mas fez um comentário raríssimo no seu percurso. Que nem sequer fez no Brexit. Que não fez no Brexit, que foi dias antes do referendo, e isto foi uma coisa concertada e acordada com o primeiro-ministro de então, David Cameron. Ela disse que as pessoas tinham que pensar muito bem naquilo que iam fazer, e isto é uma coisa que obviamente indica, dá a sugestão de não se metam em aventuras, não é? No sentido de ficarem, como aliás optaram por ficar, por 55% contra 45% no Reino Unido. Mas isso não está... Só que depois disso, claro, o Reino Unido saiu da União Europeia, e a Escócia, onde a esmagadora maioria dos votantes tinha sido pró-Remain, vê-se arrancada do Reino Unido pela Inglaterra. E isso vai ter agora consequências. Em outubro, o Supremo Tribunal Escocês vai ouvir um caso que basicamente interposto pelo governo, que pede, visa saber se o Parlamento Escocês pode sozinho marcar uma data de um referendo.
ou se precisa do Westminster. Pois, porque um referendo, pelo menos para ser vinculativo, sim, precisa da autorização. Não, ou seja, os países que compõem o Reino Unido não podem fazer referendos à independência sem autorização do governo do Reino Unido. Portanto, não podem fazê-lo unilateralmente, digamos assim. Ou se o fizerem, terá de ser uma modalidade que não seja vinculativa e que eu não sei se existe figura jurídica para tal. É isso que o Tribunal também está a avaliar. Exatamente, é que a questão é que se o Tribunal de facto disser que é legal, não é? Que sem fazer um referendo sem o consentimento do Westminster, o que a maioria dos especialistas não está à espera que aconteça, só para ficar claro, obviamente pelo menos o Governo vai ter de responder a essa decisão. Se o Supremo decidir que sim, pelo menos, mesmo que não seja vinculativo, o Reino Unido vai ter que decidir, vai ter que dizer alguma coisa, não é? Porque claramente é um tribunal superior a dizer que sim, que é possível. E é preciso recordar uma coisa, um dado importante. A Escócia tem há já bastante tempo uma maioria pró-referendo e até pró-independência no seu Parlamento. O Partido Nacional Escocês, que já teve maioria absoluta sozinho, neste momento não tem, mas tem maioria absoluta somando com o Partido dos Verdes Escoceses, que é independente do resto do Partido Verde, digamos assim, inglês, e que os verdes escoceses são pró-independência. Portanto, neste momento há uma maioria pró-independência, as pessoas votaram elegeram esse Parlamento escocês sabendo que no programa eleitoral desses partidos estava o novo referendo, e portanto eles sentem-se legitimados para convocar esse referendo. Já agora, e já que de referendo falamos, deixo só uma nota em relação à Irlanda do Norte, é que a Irlanda do Norte, essa sim, há uma disposição legal que prevê um referendo na Irlanda do Norte no dia em que for plausível que uma maioria dos norte-irlandeses queira fazer a reunificação com a Irlanda, e isso é algo que é um risco, de risco no sentido de ameaça à União do Reino Unido, é um risco que tem crescido. Mas esse risco é bastante real. É porque cresce eleitoralmente, tem crescido, e o Partido Republicano Sinn Féin foi o mais votado nas últimas regionais na Irlanda do Norte, e além disso a demografia também tem favorecido a comunidade católica face aos protestantes, e os católicos são maioritariamente republicanos, enquanto que os protestantes são maioritariamente unionistas. Mas há agora, acho eu, um problema, pelo menos com os analistas que eu tenho falado e com as pessoas que analisam principalmente o Partido Conservador. O que me têm dito é que a questão do protocolo para a Irlanda do Norte é um tiro no pé dos unionistas estarem assim tão contra esse protocolo. Porquê? Porque é o facto da Irlanda do Norte estar dentro do mercado único faz da Irlanda do Norte uma das únicas duas regiões que neste momento não estão com problemas, que estão a crescer, o comércio está a crescer, que é Londres, porque é serviços. Não interessa, não está dentro Londres em termos económicos é uma espécie de bolha separada do resto do Reino Unido. Mas é a única região onde a manufatura não está tão mirrada como no Norte e Centro, que tradicionalmente no Reino Unido são obviamente as zonas mais industriais. Portanto, isso só acontece porque eles estão dentro do mercado único. Ou seja, se os unionistas começam, como têm feito, a demonstrar a sua oposição permanente ao protocolo da Irlanda do Norte, a Liz Truss acaba por ceder aos conservadores e unilateralmente rasga o acordo, quem vai sofrer economicamente é a Irlanda do Norte. E isso vai aumentar ainda mais o desejo das pessoas em ligarem-se à República da Irlanda, que está dentro da União Europeia. Portanto, é um bocado um tiro no pé. Um analista com quem eu falei chamou um colete de forças ideológico, não é? Porque eles estão a tentar manter uma ligação artificial ao Reino Unido, ou não é artificial, é psicológica, é histórica, tudo bem, mas vão perder se calhar muito apoio, os unionistas, porque estão a prejudicar a economia do seu próprio povo, que neste momento não é prejudicada porque está ligada à União Europeia. E se as pessoas começarem a ver que o protocolo acaba, aliás, há sondagens que mostram que a maioria dos irlandeses do Norte querem que o protocolo continue porque aquilo beneficia-lhes a economia. Portanto, eu não sei se isso não vai prejudicar bastante. Querendo eles uma união ainda maior que o Reino Unido, não vai acontecer o contrário, não é? Há um problema neste momento na Irlanda do Norte também, que é o facto de aquele pequeno país que faz parte do Reino Unido estar neste momento sem governo próprio. Sim, desde maio. Porque as regras do acordo de Sexta-feira Santa, que foi estabelecido em 1998 para acabar com a guerra
entre aquelas duas comunidades, estipula que no governo tem que estar sempre as duas comunidades. Tem que haver sempre um partido republicano e um partido unionista no governo. E neste momento os republicanos ganharam as eleições, portanto, à partida o primeiro-ministro, ou primeira-ministra neste caso, porque é uma senhora, seria Michelle O'Neill do partido do Sinn Féin, e vice-primeiro-ministro seria indicado pelo Partido Unionista, mas os unionistas recusam-se a indicar e recusam-se a também por causa do protocolo. Também por causa do protocolo, porque era revogado de todo. E portanto isto tudo cria grandes problemas. Eu pergunto-te, Francisca, ainda está o Reino Unido nestes dias, portanto estamos no quarto dia depois da morte de Isabel II, isto tudo ainda está, o país ainda está muito anestesiado para se preocupar neste momento com este tipo de assuntos? Eu acho que sim, mas que a anestesia vai passar relativamente rápido. Eu acho que uma prova de que também se perdeu um elo de ligação, que embora possa parecer mais simbólico que outra coisa, tinha muito peso, porque, por exemplo, ontem encontrava-se pessoas que vinham desde a Irlanda do Norte até ao sudeste de Inglaterra para prestar homenagem à rainha, unidos à volta da rainha, mas começam a ser crescentes as tensões de se calhar já não temos muito a ver uns com os outros e não há aqui ninguém no meio também para nos relacionar. E a verdade é que com o Westminster neste momento, a Irlanda do Norte está com este problema, como estávamos agora a falar. A primeira-ministra da Escócia também não tem uma boa relação com Liz Truss e, portanto, neste momento há aqui, eu acho, e há outro problema que é, e muitas pessoas também falam nesta preocupação, uma sociedade onde se começa a fazer permanentemente referendos, inevitavelmente acaba por levar a uma polarização das comunidades, porque as pessoas estão permanentemente a ser obrigadas a escolher um lado da barricada, não há espaço para consensos, é o sim ou o não, é o ficar ou o sair, e por isso inevitavelmente as pessoas começam-se a afastar, e mesmo que por estas margens curtas, como tem acontecido, tanto para decidir a saída do Brexit como aconteceu com o referendo na Escócia, são margens curtas que acabam por não dar legitimidade a nenhum dos lados, mas que constroem trincheiras entre pessoas que vivem perto e que deveriam estar unidas. E por isso eu acho que, se calhar, a aproximar e a fechar essas trincheiras estava Isabel II e não sabemos agora como é que vai ser daqui para a frente. Porque esses referendos que estavas a dizer, Francisca, não são referendos, por exemplo, na Suíça, onde se vamos referendar o bocadinho que damos para os impostos aqui neste cantão. São referendos completamente existenciais que modificariam e que modificaram o Reino Unido para sempre, no caso do Brexit. E a Escócia, se tivesse votado para sair, também é mudar o status quo completamente, não é uma coisa pequena. Eu acho que completamente são decisões estruturais e que eu acho que nestes dias se tem sentido muito que as pessoas fazem reflexões quase sobre a sua identidade, sobre muitas pessoas a falar sobre a comunidade, as diferenças, e eu acho que na sequência disto, eu acho que as pessoas vão começar também a ponderar, a pôr em causa se calhar o que não estavam a pôr até agora. Porque é isso, é o fim de uma era que abre, se calhar, até pode não ser uma relação causal, mas pode ser uma correlação. Sim, pode claro. ser abrir uma porta, porque se abre-se uma nova janela de oportunidade para pensar em coisas até porque, que de outra maneira se calhar não existiam. Até porque já houve protestos. Quando a rainha passou na Escócia, o caixão, havia pessoas de um lado e do outro a reclamar, com cartazes, a dizer monarquia não respeita a monarquia, ou coisas menos simpáticas que estas, não é? Portanto, obviamente que pelo menos pode não levar a nada, mas há claramente uma onda de aproveitar que se fala disso, que se está a questionar até na Commonwealth e em outros países que vão ter de fazer referendos, se calhar porque na Constituição desses países diz que a monarca é Isabel II, não diz que é um monarca ou o monarca, diz que é especificamente ela. Portanto, todas essas, tanto no Reino Unido, acho eu, na Escócia principalmente, que são obviamente bastante mais, tipo, são muito anti-Westminster e são muito, têm uma identidade muito própria. Eu acho que isso vai repercutir muito pelo mundo todo, mas claro que para o Reino Unido, se acontecer a separação da Irlanda do Norte e da Escócia, é outra coisa qualquer, já não é bem o país onde tu vives, onde toda a gente conhece, não é? Isso seria completamente outra coisa. É verdade, esse aspecto que tu falavas, Ana, dos países da Commonwealth, dos 56 países da Commonwealth, há 14 que, além do Reino Unido, há outros 14 que escolheram a seu tempo, foram manter o chefe de Estado do Reino Unido como seu chefe de Estado também. Portanto, neste caso a Rainha
Isabel II. Em alguns deles, até como tu dizias, as constituições dizem que é Isabel II, portanto agora para passar para Carlos III vão ter que fazer referendos ou alterações constitucionais para, se quiserem mantê-lo. E muitos questionam se querem. Vai dar a tal abertura, não é? Já que vais mudar a Constituição, vai dar uma abertura para falares disso. Sim, exatamente, claro. já que se é a tal coisa de o encerramento de uma era permitir coisas novas. E nós aqui assistimos a esta coincidência também temporal de o país ter mudado de chefe de Estado por morte de Isabel II, mas também de chefe de governo, porque antes do drama da morte de Isabel II havia o drama da queda pouco edificante de Boris Johnson e todo o que foi a disputa pela eleição para líder do Partido Conservador, que acabou por ser vencida por Liz Truss e que agora é uma primeira-ministra, mas que também é uma primeira-ministra, embora ela esteja no governo desde os tempos de David Cameron, acaba por ser uma personalidade um bocadinho desconhecida pelo menos para quem olha de fora para o Reino Unido, porque não era das pessoas que mais apareciam ou de quem mais se falava quando se olha para o Reino Unido, apesar dos vários cargos governativos. Ela teve vários, mas não foi assim. Antes do Ministério dos Negócios Estrangeiros não houve assim nenhum cargo se calhar muito falado, não é? Em que ela aparecesse muito ou resolvesse muito. Sim, e mesmo sendo Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu acho que quando se tem um Primeiro-Ministro que é Boris Johnson, claro, não fica muito espaço no palco para mais ninguém aparecer. E eu acho que há quem diga que foi precisamente por isso que. Exato. Ela podia ter tido um papel, se calhar, de mais destaque na relação com a Ucrânia, claro, por exemplo, onde o Reino Unido esteve na linha da frente nesse apoio, mas Boris Johnson levou completamente esse papel até ao fim. Portanto, sim, ele já chegava a ir a Kiev sem grandes protocolos de segurança, como se fosse visitar amigos, não é? Que nas últimas vezes que foi. Liz Truss ainda é um pouco está um pouco por descobrir ainda, enquanto primeira-ministra. E tem posições também que nesta questão que estávamos a falar das divisões nos países não são nada conciliadoras, não é? Em relação a tudo o que é europeu, Irlanda do Norte, com a União Europeia, as escolhas que ela fez também para tão dura como Boris Johnson ou mais. E até porque ela tem ainda de provar de certa forma perante aquela ala eurocética do Partido Conservador as suas credenciais, uma vez que há 6 anos até advogou a permanência na União Europeia. Portanto, aí realmente não se esperam dias fáceis no diálogo com Bruxelas. E há 25 advogou também o fim da monarquia. É verdade. De forma muito veemente. Embora aí já tenha passado tempo suficiente para se perceber que já não perfilha essas ideias. Aliás, na altura ela militava na juventude do Partido Liberal Democrata, agora é chefe do Partido Conservador e Unionista. Bom, no meio disto tudo, em relação a Truss, o que é que tu, Francisca, aí antes, presumo que apesar de tudo entre a vitória antecipada, porque na verdade Liz Truss foi só há uma semana que soubemos que ela era a vencedora, mas já se antecipava que ia ser ela. O que é que as pessoas aí, com que expectativa é que olhavam para este novo governo, antes da morte da rainha vir um pouco pôr uma pausa nisto tudo? Eu acho que há aqui umas circunstâncias muito específicas que estão a dificultar a vida a Liz Truss e que vão também intensificar todas estas dificuldades que o Reino Unido vai ter, que é a conjuntura económica e que se vai refletir na conjuntura social também. E, portanto, neste momento as pessoas no Reino Unido estão muito assustadas com o que é que vem aí. A questão dos preços da energia, do aumento do custo de vida e, portanto, há uma grande expectativa sobre o que é que Liz Truss vai fazer. Há muitas pessoas que se mostram contentes por ter sido ela na perspectiva mais imediata, ou seja, se ela conseguir cumprir efetivamente tudo o que veio a prometer durante a campanha para a eleição, que era cortes nos impostos, apoios para as contas de energia, tudo isso, as pessoas ficam de certa maneira mais descansadas, mas muitas têm questionado que plano é este para o Reino Unido a médio e longo prazo. E, portanto, eu acho que há uma grande expectativa, mas ao mesmo tempo uma grande... as pessoas parecem que, como dizíamos, que não sabem exatamente onde é que isto vai dar, que não há qualquer capacidade de prever o que é que vai acontecer. E agora, 2 dias depois de sabermos que Liz Truss, quando ela estava a começar a anunciar os planos e tudo isso, foi tudo interrompido, não é? Aliás, eles estavam reunidos quando circulou aquela folha que fez interromper os trabalhos já a prever a morte de Isabel II e, portanto, eu acho que as pessoas neste momento estão mesmo no limbo. Não fazem ideia do que é que vem aí, há uma grande expectativa e eu até diria algum medo no que é que os próximos tempos vão trazer. Anestesiados agora pela rainha, mas
mas com medo ainda. Claro, até porque essa anestesia dura geralmente até, penso eu, até ao dia do funeral ou pouco depois. Depois as pessoas continuarão preocupadas com a sua algibeira, com a sua subsistência. Aliás, não é por Sem acaso dúvida. que estava o Guardian hoje a noticiar que se espera que para a semana vá haver, logo a seguir ao funeral da rainha, haja uma sessão parlamentar para se discutir um orçamento, portanto uma espécie de retificativo de emergência por causa do que se passa. Também notícias de hoje frescas que têm a ver com as coisas de que temos estado a falar. Carlos III vai amanhã à Irlanda do Norte, amanhã estou a referir-me a terça-feira, dia 13 de setembro. Aliás, ele vai visitar as 4, já está neste momento, enquanto gravamos, está na Escócia numa missa de homenagem a Isabel II, mas estará na Irlanda do Norte e irá também ao país de Gales, ainda antes do enterro da rainha que morreu. E além disso, também é notícia hoje que a União Europeia lançou uma nova iniciativa diplomática dirigida a Londres para facilitar um pouco aquilo que tem sido o inferno das verificações e das revistas que têm que ser feitas aos caminhões que transportam produtos, sobretudo alimentares, na fronteira entre as Irlandas, que foi deslocada por Boris Johnson para o mar da Irlanda, portanto, à fronteira, no fundo, não entre as duas Irlandas, mas entre a ilha da Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. Mas a União Europeia já tinha oferecido express checks e coisas, já tinha oferecido formas mais rápidas de fazer esses controles. O Reino Unido é que por algum motivo não está, segundo fontes diplomáticas ao Guardian, não está a mostrar-se muito receptivo. Neste momento volta a ser a União Europeia a propor isto, vamos ver, realmente, portanto, prova de que estão muito quentes ainda estes desafios todos que aqui temos. Com isto tudo estamos a chegar ao limite do nosso tempo, mas enquanto se desenrolam as exéquias até dia 19 de Isabel II e o luto nacional no Reino Unido, isso não nos impede de pensar noutras paragens para onde gostaríamos de rumar. Eu pessoalmente estou, aliás, de viagem marcada para Londres por causa precisamente do que se está a passar e das cerimónias fúnebres de Isabel II, mas gostava de vos perguntar, como sempre neste podcast, onde é que iriam se neste momento pudessem viajar para onde quer que fosse sem qualquer tipo de restrição. E vou começar ali pela Francisca, que se calhar fugia daquele caos que se está a montar em Londres e iria para outro lado qualquer. Eu não sei se ia muito longe. Eu acho que estive na Escócia há uma semana, em Glasgow, e não estava à espera de encontrar, como estamos a falar agora, uma zona tão diferente do Reino Unido. Portanto, se calhar aqui um bocadinho a imitar o novo rei, se calhar fazia um périplo pelo Reino Unido, de tudo o que temos a falar hoje. Se calhar gostava de conhecer melhor estes mini-reinos dentro do Reino Unido e ver se tem pernas para andar ou não na União. Muito bem, é uma excelente proposta. Eu pessoalmente dos 4 só não conheço a Irlanda do Norte e gostava muito, muito de lá ir por todos os motivos, pela beleza que tem e também pelo interessante que é do ponto de vista político e social. Na França, para onde é que o vento te levava desta vez? Para onde é que leva, não é? Porque eu vou de férias daqui a uma semana. Portanto, oficialmente vou, e já não posso cancelar nem cancelaria, vou para os lados da Jordânia e Chipre e por aí. Bom. Mas iria definitivamente contigo para Londres e até com a Francisca e fazia o périplo com ela, porque quando chega sei que as pessoas têm um problema com o clima inglês e eu percebo. Nunca foi coisa que me afetasse particularmente, não é o melhor do mundo, mas isso não sofro muito. Para mim é ao contrário, quando chega este outono e apetece-me logo ir para dentro dos pubs, tirar os cascóis todos e os gorros e ficar até porque ficar a ver cervejas artesanais com os meus amigos. Tenho muitas saudades de Londres, tenho mesmo muitas saudades. E portanto, neste momento em que se recordam quando quiseres. Quando se recorda toda a Britishness, não é? Que também vem com estes momentos, não é? Que as pessoas podem concordar ou não concordar com a monarquia ou com a existência da instituição, mas estejas ou não dentro dos festejos, vais acabar por ver as bandeiras todas, as pessoas a falar do reino, do país, do que é que
Pronto, e eu gostava muito de estar lá porque acho que que ninguém faz isto como os ninguém faz isto como os ninguém faz isso como os não é? britânicos. Aquelas street parties quando se casou o William e a Kate, que eu tinha chegado há 2 cheguei a assistir meses em junho no jubileu e fiquei da rainha. excelente. Ruas completamente fechadas com chá das 5 e bolinhos e cupcakes. Mesa em banco corrido. Sim, mesa em banco corrido. E tenho muitas saudades de Londres, onde vivi 5 anos, e claro que isso marca sempre a metade de uma década, não é? Portanto. Bom, e com estas sugestões very British, é hora de nos despedirmos aqui. Resta-me agradecer ao João Luís Amorim pela sonoplastia deste episódio, à Francisca Ferreira Marques, que partilhou connosco as suas impressões a partir de Londres, à Ana França, que aqui está ao meu lado, e a si, que esteve desse lado a ouvir-nos, como sempre. Agora voltámos de férias, como já disse, o Mundo a Seus Pés retoma a sua periodicidade quinzenal, alternando semana a semana à segunda-feira com o África Agora, que a Cristina Pérez trará de volta na próxima segunda-feira precisamente. Resta-me, portanto, agradecer, marcar encontro para daqui a 15 dias. Até lá, até breve e até sempre.